Oremos, então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças por essa noite, pelo dia que passamos, reconhecemos a tua graça, a tua fidelidade, a tua misericórdia em nossas vidas, Pai. É nesse momento de aula, nesse momento de reflexão sobre a importância da reforma protestante nos nossos dias, nesse momento que a gente consagra, separa para refletir, diante de ti, Senhor, diante da tua santa e bendita presença. E por isso nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente voltada agora para esse momento, para ti, Senhor, consagramos a ti, que possamos absorver os ensinamentos, ó Deus, que venha de ti do teu coração, que passe pela vida da missionária Adriana, que ela seja instrumento nas tuas mãos, para edificar o teu povo que está aqui para ouvir, Senhor. Abençoe cada aluno, cada família representada. Abençoe também toda a equipe do IAD, do Betel Brasileiro, que todos nós, ó Deus, unidos desse propósito de ajudar uns aos outros para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Assim, Pai, Amém. eu apresento diante de Ti todos os corações, todas as vidas, as nossas vidas diante de Ti, e separo esse momento, coloco esse momento diante de Ti, Amém, e Senhor. tudo que for feito, falado aqui, seja para o louvor da Tua glória, que Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Assim nós oramos, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Em primeiro lugar, né, me sinto feliz e privilegiada de estar mais uma vez lembrando dessa data, né, como eu há pouco estava falando, né, que quando se aproximavam os 500 anos da Reforma, né, esse aniversário, essa data bem significativa, e houve essa mobilização das lideranças evangélicas no Brasil e no mundo também, de fazer de lembrar essa data, de marcar essa data, embora muitos nem se lembrassem tanto. Eu lembro de quando eu estava em Campina Grande, já há mais tempo, foi feito foi promovido por um estudante de teologia, nem me lembro mais em que seminário, ele promoveu uma palestra, né? Chamou o professor Jorge Noda, que é nosso professor, inclusive, mora lá em Campina Grande, e era e continua sendo, né, um professor assim de referência na sua profundidade bíblica e no seu testemunho. E o professor Jorge Noda foi a este lugar, e eu me lembro que não havia nem 10 pessoas no teatro, era um teatro municipal que esse estudante que tinha separado para isso, mas, Luana, se você conseguir colocar a tela cheia, vai ficar melhor. Mas tudo bem, se não conseguir, eu entendo. Então, o que aconteceu? Infelizmente, naquele momento, não houve, né, a adesão que se esperava, né? E esse jovem, que era assim bastante dedicado e tudo mais, e queria muito participar, queria fomentar entre os estudantes de missiologia, queria fomentar entre aquela comunidade, né, acadêmica, e não somente na comunidade acadêmica, na comunidade de estudo, mas também na igreja em geral, né, nas igrejas evangélicas, que houvesse uma união, que houvesse uma mobilização. Infelizmente, naquele momento não foi possível. E eu lembro que eu perguntei para o pastor Jorge Noda exatamente como é que a gente poderia fazer isso. E a resposta dele foi que cada um ali que estava naquele lugar, naquele momento, naquele evento, tinha a responsabilidade, então, de fazer, né, diferença onde estava. Que cada um
pudesse, né, e cada um devia realmente, tinha essa responsabilidade de fazer, então, essa diferença, essa reflexão, de trazer outros, né, que estavam no seu entorno a essa reflexão, né, de quem somos, da nossa identidade. Então, quando a gente propõe nessa noite pensar sobre o legado missiológico da Reforma Protestante, e graças a Deus, né, nós sabemos que muitos seminários, tanto do Betel brasileiro como outros seminários e igrejas das mais diferentes denominações, têm sim se lembrado, têm sim falado, têm sim despertado os crentes para saberem de sua origem histórica, para se conhecerem, para conhecerem a sua identidade enquanto cristãos protestantes, a sua confissão de fé. E isso tudo é importante para cada um de nós aqui. Então, nessa noite, também vamos todos ser novamente desafiados a pensar nisso juntos, a trazer o tema, né, sobre o legado missiológico, mas, é claro, primeiro pensando que essa é lembrando, né, que essa é uma aula aberta, não é uma aula especificamente de um curso, de um ano, de uma turma, mas é uma aula que eu espero até que vocês possam, inclusive, compartilhar depois com seus colegas, até de trabalho mesmo, que tenham a curiosidade. Eu lembro naquela ocasião que eu estava lá no auditório da UFPB, era um evento aberto à comunidade acadêmica, e muitos estavam ali presentes, né? Claro que havia muitos crentes, né? Muitos protestantes, mas também havia pessoas de outras confissões de fé e que estavam ali. Então, nós podemos e devemos, então, reproduzir, repassar, né? Essa aula, não só essa aula especificamente, mas esse momento mesmo, essas informações e esse conhecimento histórico que visa, então, nos trazer uma convicção mais ampla, mais profunda e uma reflexão também mais ampla daquilo que nós somos, né? Quando a gente fala de legado, então, a gente fala de alguma herança positiva, né? De algo que foi deixado como uma conquista, como uma marca, né? Que permanece de maneira positiva, né? Após o ciclo de uma vida, de uma pessoa, né? O legado de alguém, ou o ciclo mesmo de um movimento, né? Como o movimento da Reforma Protestante, né? Eu lembro que quando eu estava na igreja, nos primeiros momentos, nos primeiros meses e até nos primeiros anos, não ouvia muito falar, né, da Reforma Protestante e dos 5 solas. Eu só tive assim, acesso a essa informação, né, e aí a gente vê a imagem, né, desses 5 solas, quando eu comecei a ter acesso também a informação que os seminaristas traziam para a minha igreja local na época, né? Na época eu frequentava uma igreja presbiteriana, da IPB, ligada à IPB. A Luana pode passar o próximo slide para a gente falar dos 5 solas. E ligado à IPB eu comecei a ter esse convívio, né? E eu gostaria de saber aqui quem já tinha ouvido os 5 solas antes de ter entrado no seminário, antes de ter começado a estudar. Então, coloca aqui no chat, se você já tinha, você coloca eu já ouvi, já tinha ouvido falar dos 5 solas. Pedro, eu só vou te pedir só um minutinho para a gente, daqui a pouco, poder te dar a oportunidade. Não sei se você levantou a mão para responder positivamente, né, a pergunta, ou se era... Só o slide, professor. É só os slides não estão aparecendo para nós, só isso. Não estão? Ué, para mim tá. Para você tá, Márcio? Para mim também tá. Para o Josimar também tá.
Faz aquele truque da tecnologia da informação. Você sai e entra de novo. Reinicia, que às vezes dá certo. Porque está aparecendo para as outras pessoas, talvez seja, não sei, alguma coisa do seu, ou do computador, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Se não der certo de novo, aí você pode tentar ir falar com o pastor Márcio, com a Luana, para ver se eles. Ou até com um colega mesmo, ver se alguém consegue te ajudar. Pronto, já tinha ouvido falar por um católico, a Rebeca também já tinha ouvido falar, alguns, não muitos, viu? Tenham ouvido falar. E é tão importante, né, a gente conhecer isso. Vale a pena até usar, né, essas datas históricas como essa de hoje para relembrar. Por que nós falamos só a graça, somente pela graça, né? Por que havia essa informação, né? A questão das indulgências, de salvação por um documento, gente, era um documento mesmo, vendido em bancas, em feiras, vendido em carros ambulantes, né? E quando a gente vê, eu acho que também muita gente aqui deve ter ouvido ou assistido, melhor dizendo, o filme Lutero, né? Ah, que bom, Pedro, que deu certo. O filme Lutero fala exatamente sobre como eram feitas essas vendas das indulgências e que como a salvação era alcançada por pagamento de penitências, por comprar indulgências. Então, essas 5 afirmações, elas não são apenas retóricas, elas não são apenas uma teoria, elas têm uma razão de ser, de terem sido afirmadas com muito categoricamente, com muita firmeza, justamente porque era necessário, né? A fé somente, né? A Cristo somente, não havia subterfúgios, não havia pontes, não havia santos, né? Que eram canonizados pelos papas, que pudessem fazer um intermédio para a salvação. E a Escritura somente, não a palavra de papas ou de concílios, é que deveriam ser nossa base de fé, mas a Escritura somente elas. E a Deus somente a glória. Né? A gente sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana ela foi justamente colocada como pilar, né? Como pilar nos moldes totalmente espelhada, a gente pode dizer, na Igreja Católica Apostólica Romana, ou no Império Romano. A Igreja Católica Apostólica Romana ela é espelhada. Ela a gente pode dizer que ela se vê como um espelho no Império Romano, né? Tanto na sua estrutura hierárquica e tudo mais. Então a gente sabe que a quem se dava glória naquela época eram justamente as pessoas, aos santos, aos papas, a própria igreja que tinha fazia a afirmação convicta de que fora da igreja não havia salvação, né? Então a gente tem que entender, e aí é só mais uma recapitulação, né? Ou até uma recapitulação para alguns, ou até um adiantamento de conteúdo para outros, do que significava esses 5 solas. Luana, passa, por favor, o próximo slide. E aí a gente vê, né, a questão do sacerdócio universal do crente, que também foi uma informação, uma convicção, como é que eu posso dizer? Uma descoberta, eu poderia dizer assim, bíblica, no sentido de descoberta, por quê? Porque foi buscando nas Escrituras, estudando as Escrituras, então, que Lutero formula esse pensamento. Né, a gente sabe que
temos essa, em 1 Pedro 2,9, que somos chamados de sacerdócio real. Nós não precisamos mais de um interlocutor, vamos dizer assim, de um representante, de alguém que vá levar uma oferta a Deus, que vá fazer essa ponte, porque o sacerdócio perfeito já foi cumprido por Jesus, e nós agora temos esse sacerdócio, né? E é interessante a gente falar nisso, por quê? Porque a gente lembra que cada um de nós, cada um de vocês aqui, cada um dos seus irmãos em Cristo que estão na sua igreja, do mais jovem ao mais velho, todos eles, né? Todos são sacerdotes, desde que, nascidos de novo em Cristo Jesus, novas criaturas, nós temos esse novo posicionamento diante de Deus, né? É uma reflexão necessária para nós, né? E será que nós estamos realmente vivendo esse sacerdócio, né? E aí aqui vai, então, algumas provocações, algumas reflexões mais específicas para nós, né? Para que a gente não fique assim na posição crítica, diz, tá vendo? Tem crente, né, que vai pedir a oração do pastor, a oração daquela irmãzinha que ora mais, de fulano, buscando outros, né, que possam interceder por eles, no sentido de entender que outras pessoas estão mais perto de Deus por um ou por outro motivo, né? Muitas vezes, eu lembro quando eu converti, logo quando eu me converti, o crente se converte, mas aí depois, em vez de não vai mais para a benzedeira, mas vai buscando uma irmã que tenha uma revelação, mas vai buscando alguém que tenha uma oração mais forte, uma oração poderosa, enfim. Esse pensamento não se coaduna, ele não é coerente com a nossa fé bíblica, que diz e que afirma que nós podemos nos achegar a Deus e que somos sacerdócio real. Claro que podemos e devemos orar uns pelos outros, porque isso é bíblico, né? Há, inclusive, o comando bíblico, a recomendação bíblica, o mandamento bíblico que devemos orar uns pelos outros, mas não entendendo que uma ou outra pessoa tenha mais acesso a Deus, ou um acesso diferenciado a Deus do que outra. Então, é uma outra herança, um outro legado da reforma que devemos nos lembrar. Então, quando hoje, né, quando a igreja vive essa verdade, né, a igreja de Cristo, a igreja que a gente conhece como igreja invisível, né, não é a igreja que tem placa, mas é a igreja de Cristo conquistada por ele na cruz do Calvário, nós temos essa responsabilidade de, como povo eleito, escolhido por Deus, e como sacerdotes, nós também proclamarmos essa verdade. Então, não é necessário que alguém tenha um tipo de consagração especial ou de título mesmo, para que essa pessoa venha a buscar, aliás, a divulgar, a exercer esse papel de apresentar a Deus outras pessoas, ou seja, de buscar, falando de Cristo, dizer, olha, esse Deus aqui é o Deus que eu sirvo, e esse é o Deus ao qual você também pode conhecer e servir e viver, e assim multiplicar, né, os discípulos, né, os discípulos de Cristo. Então, vamos entender todos nós que, sendo professores ou estudantes, ou pastores, ou missionários, porque aqui nós temos uma diversidade, né, de dons e de ministérios exercidos, que cada um de nós precisa se lembrar disso, de que
não somente na nossa própria vivência, mas no nosso ensino enquanto pastores, missionários, seminaristas, professores de escola bíblica, para que o nosso ensino, né, missiológico seja um ensino bíblico nesse sentido, despertando cada crente a quem nós ensinamos, a quem nós discipulamos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade na liderança, de que eles entendam que tanto eles como nós somos sacerdotes reais, que todos nós somos, então, chamados com uma responsabilidade muito específica, muito especial, né? Muito privilegiada, inclusive. Então, a ideia, nesse momento, é justamente nós pensarmos assim. O nosso legado missiológico não começa fora, né, lá do outro lado do mundo, mas ele começa na nossa própria compreensão de quem somos, do nosso papel e de como estamos vivenciando esse papel. Então, fazendo uma recapitulação de aula, né, nós precisamos ver, então, que se estamos vivendo, enquanto missionários, pastores, líderes, professores, de escola bíblica, de onde quer que seja, em qualquer lugar que estejamos, se estamos vivendo e explicando e ensinando esse legado da reforma. Porque quando a gente fala em legado missional, nós estamos falando de um legado que é uma vivência, tanto dentro da igreja local, e ao entorno da igreja local, e longe dela também. Então, se não há essa integração, e aí eu vou lembrar do Leslie Newbigin, que é o missionário e missiólogo inglês, que faz, que é considerado, então, né, aquele que vai fazer essas primeiras reflexões missiológicas. Por quê? Porque ele, como missionário na Índia, ele volta para a Inglaterra, para sua terra natal, ali nos meados de anos 60, e ele encontra uma igreja longe de Cristo, uma igreja religiosa, uma igreja de hábitos de ir, né, a frequentar cultos, mas que uma igreja que já não tem o fervor, que já não tem a oração, que já não tem a dedicação, que não busca o ensino bíblico. E aí ele fala, precisamos voltar ao evangelho. E nesse momento, nessas reflexões de Newbigin, é que a gente ele vai começar a falar da necessidade de a igreja praticar, vivenciar e por que não dizer até encarnar, né, o evangelho onde está plantada, para que e também longe de onde está. Era necessário, então, ele começa a fomentar essas ideias e escrever, então, nas revistas de missiologia, nas revistas de teologia, essa necessidade, né? E o que é isso? É justamente tem uma ligação direta com aquilo que Lutero falava, né? Dessa vida de sacerdócio, essa vida de integral consagração a Deus, e que é um legado da reforma, né? Então, se a gente for pensar nas afirmações, nas afirmativas desses homens, né? E a gente vai ver que, claro, na pré-reforma, antes da reforma, a gente também vai encontrar ao longo da história da igreja, até porque o Senhor sempre vai preservar, né? Embora em momentos históricos haja uma corrupção muito clara na igreja, e era o contexto, né, de Lutero, era o contexto ali da Idade Média e até esse momento, né, que Lutero está vivendo. Então, a gente vai ver que sempre homens e mulheres, jovens, mais velhos, Deus vai levantar pessoas para falar, para preservar a sua palavra, né? Então, nós, como sacerdotes, temos também essa responsabilidade,
né? Esse papel importante. Vou pedir para a Luana passar, então, o nosso slide. Então, mas nesse momento também queria falar sobre um outro legado da reforma que pode parecer até muito comum, né? Hoje, pleno século XXI, né? Que as mulheres já exercem tantos cargos públicos e já estão tão evidentes nas comunicações, né? Em todos os lugares ouvimos falar, mas quando a gente fala da reforma, a gente raramente lembra da amplitude do movimento da reforma, né? E a gente não vai, muitas vezes, vai deixar de lembrar exatamente das reformadoras, né? E como historiadora, como professora de História de Missões, eu não posso me deixar de falar, né, dessas mulheres, né? Acho que fiquei emocionada, não foi? Desculpem. E aí, eu achei, inclusive fiquei bem surpresa por ter achado essa imagem, né, com a representação de algumas mulheres que foram muito, muito importantes na Reforma Protestante. E eu, particularmente, só ouvi falar disso acho que pouco antes, durante a pandemia, na verdade, durante a pandemia, em 2020. E aí conheci a autora Ruth Salviano, e ela mesma me disse que depois de 20 anos ensinando história da igreja, num seminário em Campinas, ela mesma nunca tinha citado, tratado ou ensinado sobre o papel das mulheres, né? Tanto é que ela, na sua pesquisa de mestrado, vai descobrir uma personagem muito importante dentro da história da reforma, muito influente, e que vai dedicar, então ela se dedica a essa pesquisa, e a partir daí já faz muito tempo que a Ruth Salviano então desenvolve esse ministério, né, da literatura e especificamente da pesquisa das mulheres na história da igreja. E quando a gente fala disso, a gente fala simplesmente, e alguns textos delas, prefaciados por vários irmãos, líderes de denominações diferentes no Brasil, vou falar por que falar das mulheres, né? Porque elas são parte da história da igreja, porque elas são parte do corpo de Cristo e porque tiveram, né, e têm um papel dentro do corpo de Cristo e na missão de Deus, né? Então, nós não podemos esquecer isso. E quando eu falo isso, eu lembro também de vários outros, né, que nem sempre são lembrados, né, dentro da história da igreja e na história da reforma, né? A gente sabe que Lutero, Calvino, Zwingli são os nomes mais citados assim de longe, né? São os mais lembrados, mas certamente houve dezenas, centenas, milhares de outros jovens, idosos, homens, mulheres que colaboraram para que esse movimento se firmasse, realmente se concretizasse, que fizeram parte do plano de Deus, que fizeram parte desse movimento. Quando a gente estuda história e a gente percebe, especialmente depois da década de 60 do século passado, se começou a falar somente nisso, falando nisso, né? Nós temos uma historiografia, ou seja, um registro histórico de grandes nomes, né? Dos conquistadores, dos reis, imperadores, pessoas muito boas ou muito más, mas é importante lembrar que a história ela não se faz somente
de grandes nomes, se a gente pode colocar até entre aspas isso, mas se faz no dia a dia, se faz com pessoas que trazem sua colaboração e que muitas vezes não vão ser lembradas, não vão deixar nem registros, né, da sua passagem nessa terra, mas que tiveram sim uma função, um papel, uma contribuição. Eu lembro da missionária Barbara Burns, que tem mais de 50 anos de ministério missionário aqui no Brasil, na educação missionária, e um dos escritos dela, ela fala assim, olha, somente no céu é que nós vamos ter noção de quantos irmãos e irmãs fizeram parte da história de missões, ou da história das missões, no Brasil e no mundo inteiro, né? Quando a gente escuta, quando a gente ouve falar de algumas pessoas, porque essas pessoas deixaram, de alguma maneira, os seus registros, sejam por diários, sejam por escritos teológicos, escritos missiológicos, por cartas que conseguiram ser preservadas, e assim a gente consegue guardar, né, e repassar suas histórias, mas há muito mais do que isso quando a gente estuda história de missões, quando a gente estuda missiologia. É bom que a gente tenha essa percepção de complementariedade, uma percepção de que o corpo de Cristo é muito extenso e não cabe nos nossos livros de história. Não cabe nas páginas, não cabe nem nas redes sociais, né? É muito além disso. Então, a gente tem, sim, graças a Deus que temos os registros de alguns nomes de algumas pessoas que servem, sim, de testemunho para nós, que a vivência dessas pessoas, a coragem delas, a sua fé, o exercício do seu ministério é para nós, sim, um incentivo, um encorajamento, mas que cada um de nós aqui também também faz parte dessa história. Se a gente pensar aí numa tapeçaria, num bordado, são muitas linhas que se entrelaçam, né? E são muitas diferentes curvas que essas linhas vão fazer, diferentes encontros para tecer, né, essa imagem maior que podemos comparar com a história de missões, né? Então, as reformadoras também tiveram essa parte importante. E para lembrar de algumas aqui rapidamente, eu trouxe algumas artes, Luana pode passar, algumas artes, né? Que foram, assim, aqui esse livro para citar, de Ruth Salviano e a Jaqueline Souza, que fizeram sobre as reformadoras, nós indicamos muito, né? São duas pesquisadoras muito sérias, que buscaram fontes muito interessantes e muito fidedignas da França, no Reino Unido, né? Viajaram para fazer essa pesquisa, então é uma pesquisa muito bem embasada, que fala sobre a vida das reformadoras. Então, vamos agora falar de algumas delas. Pode passar, Luana. E a gente vai fazer isso com base na arte de uma aluna nossa, viu, gente? A nossa aluna Rebeca, que deve estar presente aqui, né? E aí, então, nós vamos apenas fazer uma rápida citação dessas. Olha aí, Rebeca Santos, está aí, sim. Então, ela é uma artista, né? Eu brinco, ela é uma artista, faz tempo. E agora ela também entrou na arte digital. Então, a gente tem a Maria Dantier, ou Marie Dantier, né? Que é considerada uma pioneira, uma precursora da reforma, né? Da reforma do movimento protestante. Ela desafiou os papéis tradicionais, né, do século XVI, participando ativamente da reforma e abordando a igualdade entre homens e mulheres na igreja. Então, ela dizia que homens e mulheres eram filhos de Deus da mesma maneira, né? Filhos do mesmo Deus, amados da mesma maneira. Era escritora e teóloga, né? Muitas vezes a gente nem sabe que havia teólogas, que houve teólogas alguma vez
na história da igreja. E aí a gente pode citar mais uma vez a Ruth Salviano, com seu livro mais recente, Teólogas da Idade Média, né, que também vale a pena vocês conferirem, né? Então, era alguém que escrevia, que pensava, que refletia teologia e é defensora da educação para mulheres. Interessante que a reforma protestante vai exatamente ter também esse legado, que é a educação para mulheres, não só para mulheres, né? A reforma protestante ela é precursora nisso, na educação, a partir da reforma protestante é que nasce a educação pública, né? Antes da reforma protestante, a educação era para filhos de pessoas, de poucas pessoas que podiam pagar, geralmente por professores particulares, né? Mentores particulares, enfim. E então ela acreditava na capacidade da mulher de participar plenamente da fé cristã. E existiam pessoas que diziam que a mulher tinha menos capacidade intelectual, ela não conseguia pensar, ela só sabia cozer, costurar e cozinhar. E então a Marie Dantier, ela vai escrever e vai deixar esses registros. Pode passar, Luana. A gente tem também, né, a Margarida de Navarra. Essa é uma das que eu mais admiro, uma das mulheres que eu mais admiro. Né? Ela era filha, né, ela era, na verdade, princesa, primeiro, irmã do rei, e ela, com a sua posição privilegiada, né, no palácio, ela teve como tanto defender, né, as artes, a literatura, mas também era uma erudita, era muito inteligente, gostava de estudar. E, como eu disse, as mulheres, não somente as mulheres, mas os homens, só aqueles que eram privilegiados tinham direito à educação. E ela, especificamente, tinha, por ser uma nobre, precisava ser preparada, né, para participar, então, dessa vamos dizer, desse extrato, né, privilegiado da sociedade, né? E ela era muito hospitaleira, ela exercia caridade, então ela tinha como que um hospital abrigando pessoas necessitadas, fazia muitas doações de comidas. Ela também salvou Calvino, né? Escondendo Calvino quando ele era perseguido, não somente Calvino, mas vários outros. Ali, ela se casou com o rei da Navarra, que era um pequeno território ali entre França e Espanha, e foi rainha de Navarra. E a sua bisneta, que foi seus descendentes, foi que conseguiram, a partir de seus reinados, vamos dizer assim, acabar com ou cessar, né, a perseguição aos protestantes, tanto no reino da Navarra como posteriormente da França. A gente sabe que na França, a reforma foi muito, muito sangrenta, né? E mesmo depois da reforma ainda continuou havendo muita perseguição. Então, tem muita coisa boa para a gente estudar sobre Margarida, escrevia para Calvino também, se correspondia com ele. Pode passar, Luana. E aí a gente tem a Johnny Gray, né? Que era uma voz mártir, né? Ela foi uma mártir, ela foi impulsada e derrubada, vamos dizer assim, né? Presa e executada por Maria I, ou também chamada Maria Tudor ou Maria Sanguinária, que era uma rainha católica da Inglaterra e que mandou matar, executar muitos crentes, entre esses crentes, a Johnny Gray, e era uma das mulheres que era fluente em grego, em latim. Então, muitas dessas mulheres, quase todas essas reformadoras, elas estudavam também as línguas bíblicas e conseguiam escrever algo também, até nessas línguas, principalmente no latim, e elas podiam também, tinham por isso a oportunidade de pensar e de se expressar
de refletir e até discutir no bom sentido de falar, né, sobre a teologia. Mais uma mulher da Reforma, Luana, passa, por favor. A Idelete é a esposa de Calvino. A esposa de Calvino, gente, é também uma mulher muito inteligente, uma mulher muito rica. Quando casou-se com Calvino, ela era viúva, era muito rica, e foi muito grande auxílio para Calvino, um grande esteio, uma grande força para ele. Tanto que ele dizia que onde se citasse o nome dele, que não deixasse de citar o nome dela. Infelizmente, e essa recomendação dele não foi bem seguida, né? Mas era uma mulher de muitas convicções bíblicas, né? Mais uma vez, por ser da nobreza, tinha uma boa educação, teve acesso às escrituras, e assim ela apoiou de uma maneira significativa ao ministério do seu esposo. Pode continuar, Luana. A Catarina Zell, né, também esposa de um reformador, Mateus Zell, também era escritora, também era teóloga e dona de casa, ativista social. No que a gente fala de ativismo social? Gente, a Alemanha, na época da Reforma, não era rica e não era letrada. Era uma Alemanha analfabeta e necessitada de uma reforma social, no sentido que havia muita injustiça social. As mulheres na reforma, elas ajudaram muito. As freiras que se converteram, elas transformaram muitos... como chama, gente, onde eles, conventos, né, em lugares de apoio social. Então, a Catarina Zell foi uma mulher que fez muita diferença, a ponto de ser chamada da mãe dos reformadores, né? Então, ela via e ela viveu, entendeu, refletiu que esse sacerdócio de servir ao próximo, né, tanto como dona de casa, como acolhendo os necessitados, como sendo escritora e sendo teóloga. Nada disso, uma função, um papel, era complementar o outro e não excludente, né? Continuando. Pode continuar. E aí é a chamada primeira, a Catarina Zell é a mãe, né, dos reformadores, e a Catarina Vambora, que era a esposa de Calvino, né, que também era freira convertida, né, esposa, mãe, dona de casa, né? Ela é a chamada primeira-dama da Reforma, como eu falei, também hospitaleira, recebia dezenas e dezenas de pessoas na sua casa, administrando, não era uma casa, gente, era praticamente uma pousada, era uma hoteleira ela, praticamente, né? Recebendo as pessoas refugiadas, outros que vinham viajando, outros que vinham para conversar com Lutero, enfim, ela teve uma função especial, muito essencial, eu diria, nesse apoio, nessa logística toda que era necessária na casa ali dela e de Lutero, né, desse casal. Então, ela tinha, inclusive, gente, naquela época na Alemanha era comum, né, a fábrica de cerveja, que não era para se embebedar como é hoje para muitos, né, mas era alguém que recebia muito bem e que preparava, né, e acolhia todas essas pessoas. Continuando, Luana, por favor. E já chegando ao final... Ué? Ah, sim, chegou. Sim, então essas eram as reformadoras. E aí, nesse livro vocês vão poder ver
muitas outras reformadoras, seguindo a Ruth Salviano também. Gente, eu faço propaganda porque a gente não tem muitas fontes, né? Infelizmente, em língua portuguesa. Esses dias, Deus me presenteou com uma amiga, que também é historiadora cubana, que tem escrito sobre mulheres, mas realmente, em língua portuguesa, nós temos pouca literatura. Então, a gente faz questão de divulgar boa literatura para que vocês possam ter acesso a ela. Pode passar, Luana. Ué, eu acho que foi errado o arquivo. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu mesma... Deixa eu mesma... Pode tirar, Luana, que eu acho que faltou aí alguma coisa no arquivo, ou eu salvei errado. Aham. Então, eu vou aqui, eu mesma... colocar aqui para... Pronto. Só um minutinho. Como é que eu faço aqui para sair da modo exibição? Pronto. Vamos ver se eu consigo. Rapidamente, compartilhar, abrir a janela e colocar aqui o arquivo, o legado missiológico, compartilhando. Vou subir a tela inteira se alguém quiser falar alguma coisa. Então, quando a gente fala, falamos de Cafarina, vamos embora. Quando a gente fala, então, de legado da Reforma Protestante, a gente fala, então, também das Escrituras. E por que é tão importante, né, falar das Escrituras? Luana, estou mandando de novo para você, porque senão vai ficar difícil para eu conseguir passar aqui e ler o que eu estou precisando. Quando a gente fala do legado missiológico, e a gente sabe que missiológico tem esse envolvimento, essa inclusão do missionário, né, do legado missionário, então a gente fala também desculpa, a gente parar um pouquinho, só para passar aqui o arquivo que não está, que está completo. Mandei o arquivo equivocado. Veja aí, Luana, se chega o arquivo correto. Pronto. Então, a gente fala por quê? A gente, hoje, fazer missões protestantes a partir da Reforma Protestante, claro, vai ser ligado necessariamente com o ensino das Escrituras. E por isso que eu falei que dentro da Reforma Protestante é que nasce a educação, a partir da Reforma Protestante, nasce a educação pública, né? E aí, por quê? Porque era necessário ensinar as pessoas a escrever. Lutero falava isso, né? E a gente tem o educador da Reforma, Lutero escreve sobre isso, escreve um tratado para os pais educarem seus filhos, e onde vai missionário protestante, onde se vai fazer missão protestante, é necessário irem alfabetizadores também. Alfabetizadores que promovam aquilo que é necessário para que as pessoas tenham acesso a um das 5 solas, que é sola Escritura. Sem a Escritura, não existe fé protestante, né? A fé católica, muitas vezes, ela vai ser vivida somente de repetir ou de memorizar, né, catecismos, não que os catecismos protestantes não existam, mas o catolicismo ele vai trazer uma educação totalmente diferenciada, diferente da Reforma Protestante. E aí eu queria, então, deixa eu ver se a gente consegue aqui, colocar um vídeo de 2 minutos e meio exatamente sobre isso, sobre a diferença ou sobre a característica da educação protestante. Porque a missiologia protestante
é necessariamente feita através de uma educação que traz o esclarecimento sobre... Só um minuto. Para a gente compartilhar aqui. Então, vou compartilhar esse vídeo. Não sei se Luana acha melhor ela compartilhar. Ou se é melhor eu compartilhar aqui, Luana? Melhor eu compartilhar, né? Estou compartilhando já. Então, vamos ver se chega aí. Eu vou aqui ampliar a tela e vou dar o play para vocês escutar. Já chegou aí, né, gente? Sim. Chegou aí? Pronto. Então, eu vou dar aqui, colocar para passar o vídeo. Presta atenção nesse vídeo sobre catolicismo e protestantismo e os reflexos na educação brasileira. Importante. A gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá para comparar. Por que que não dá? Porque o serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda, tá? Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Tá? Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por quê? Por quê o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo nos governos... Não, mas eu acho que isso é cultural, isso não tem conspiração de político. Vem da nossa matriz católica. Tá? Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católica e protestante são opostas com relação a isso. Tá? O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Tá? Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá, quando veio a reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram: vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto, todo mundo era... Eles disseram, sabe uma coisa, vamos alfabetizar todo mundo, porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí a Igreja Católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte: olha, eu dou os professores, você me dá a estrutura, e a gente educa a tua elite. Aí a conversão aconteceu o inverso, eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais, uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Tá? Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto, porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso, mas eu estou dizendo, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação para nós é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então, você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda, mas não é que seja um valor em si. Tá? Isso é algo que tem a ver com a nossa matriz, isso é cultural. É isso. Mas nem... Então, esse vídeo, ele nos prova, né? Não é o crente que está falando, viu, gente? É um sociólogo, sei lá, essa entrevista faz alguns anos que passou no SBT. Então, nosso legado da igreja, da católica, da reforma protestante é exatamente a educação para as escrituras. A educação para que as pessoas possam ler as escrituras, porque sem as escrituras nós não teremos, sem as escrituras, uma verdadeira vida que agrade a Deus. Então, é necessário, não vamos ter possibilidade sem as escrituras. Então, é necessário isso. E o que aconteceu com isso? Os missionários que saem, os missionários protestantes, eles saem todos, não necessariamente com isso, conscientemente construído, como esse sociólogo faz a análise, mas eles fazem isso. Eles vão para a Índia, eles vão para a América do Sul, e onde eles chegam, eles vão construir escolas, eles vão construir igrejas junto com escolas, eles vão fazer
da educação um meio de cumprimento da missão. E aí, trazendo esse legado, vendo que esse legado, por exemplo, eu posso citar aqui Amy Carmichael, que foi uma missionária inglesa na Índia, né? E ela vai justamente trazer as meninas, ela vai trabalhar especialmente com meninas órfãs, meninas que eram levadas para serem vendidas como sacerdotisas cultuais, né? Como prostitutas cultuais, melhor dizendo, desculpem. Como prostitutas cultuais, essas meninas eram vendidas, meninas de 7, 8, 9, 10 anos, e quando ela vê isso, ela se comove e não acredita nisso que está acontecendo, né? Os próprios, a mãe, o pai, levando essas meninas para serem vendidas, ela compra, então, essas meninas, né? E, claro que não compra para si, mas compra para libertá-las e educá-las, e aí ela vai organizar orfanatos para essas meninas, e até hoje, se você for na região onde ela trabalhava, você vai ver o legado dela através da educação. Por quê? Porque isso é um legado da Reforma Protestante. A educação para as pessoas lerem e aí terem uma vida modificada, e é interessante que é uma vida modificada integralmente, não é apenas para viver uma religiosidade, mas é para viver uma vida integral. E aí, a gente... E no Brasil, missionária Adriana, como é que foi? Tem algo parecido no Brasil? Muito parecido, muito parecido. Não sei se Luana já conseguiu receber um novo arquivo que eu enviei para você. Não. Ah, meu Deus. Então, vamos lá. Só com jejum e oração. Vou passar aqui o meu mesmo. Compartilhar aqui o meu mesmo. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, né, as escrituras vão chegar antes dos próprios missionários. Porque no Império Brasileiro, o governo não era laico, né? O Estado não era laico, o Estado era católico, tinha a fé católica oficialmente declarada e na Constituição e tudo mais. Então, o que acontecia era que não era permitida, então, a presença de missionários protestantes. Os protestantes vinham como imigrantes para ficar em suas colônias, para viverem suas vidas nas suas casas, era proibido, então, até usar a cruz, por isso que os protestantes brasileiros, por muito tempo, evitaram usar a cruz como símbolo, era proibido fazer qualquer construção que lembrasse uma igreja, e só muito depois, já no fim do Império, aliás, na metade do século XIX, né, que vai se admitir chegarem os missionários no Brasil. E o Robert e a Sarah Calley são missionários escoceses, conhecidos como aqueles que foram pioneiros no Brasil, né, em 1855, e eles vão implantar, então, o congregacionalismo e começam com a escola bíblica dominical, gente. A Sarah Calley, ela fazia... Os dois eram eruditos, inteligentíssimos, tanto o Robert como Sarah. Robert era médico também, e Sarah era poliglota, além de ser costureira. E o que eles vão usar? A educação. Esse legado tão importante, para que as pessoas aprendessem a Bíblia. Com o quê? Com a escola bíblica. Ela é considerada também fundadora da escola bíblica no Brasil. E ela dava aulas em inglês, tinha classes em inglês, tinha classes em alemão, tinha classes em português, em língua portuguesa. Então, a educação, o ensinar a ler e a escrever, para quê? Para ler a Bíblia. Então, esse é um legado extraordinário. E aí não fica só com Robert e Sarah Calley, outro casal muitíssimo importante, William Begbie e Anne Begbie, ou Anna Begbie. Eles eram batistas, né? São considerados aqueles que fundaram a Convenção Batista no Brasil,
e também vão educar, vão fundar colégios batistas. E a partir daí, nesses 2 casais foram mais conhecidos enfim, deixaram muitos registros, mas muitos e muitos outros casais e missionárias solteiras, houve um período de grande envio de centenas até milhares de missionárias solteiras que vinham para o Brasil para fundar escolas, que eram chamadas as escolas paroquiais. E nessas escolas, ensinar meninos, meninas, mães, pais, eu posso dizer que em João Pessoa, onde nós moramos, a igreja presbiteriana do bairro chamado Torrelândia, na época, tinha uma escola assim. Então, como era muito difícil o acesso à educação, eles faziam escola para as crianças e diziam, olha, mas os pais têm que vir na escola, na igreja no domingo. E assim evangelizavam, era a forma que eles encontraram para isso. Então, a educação foi algo tão forte no Brasil para a implantação do protestantismo no Brasil, do protestantismo de missão no Brasil, que dezenas, centenas de pesquisas são realizadas até hoje, né? E é interessante que eu fui descobrir essas pesquisas, minha gente, não foi dentro dos nossos seminários, ou, enfim, mas foi dentro das universidades públicas e privadas do Brasil. Eu trouxe aqui esse exemplo, né? Que é uma revista da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, que fala justamente sobre o protestantismo e a educação, as escolas paroquiais, que nada mais eram que as escolas que estavam coladas ali, lado a lado com a igreja, existiam junto com a igreja, né? E o ensino das primeiras letras, né, da alfabetização em São Paulo. Então, isso aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, no nordeste do Brasil, em Minas Gerais, quase todas as cidades. Escolas batistas eram muitas, metodistas, presbiterianas, escolas de enfermagem, escolas como se chama? Profissionalizantes. Então, na verdade, a educação ela foi um grande meio de implantação, de propagação, de uma forma de o evangelho poder ser trazido e implantado no Brasil. E, claro, para quê? Para ler as escrituras. A tradução da Bíblia é um legado da Reforma Protestante. A tradução da Bíblia, que teve um impulsionamento imenso ali durante já o fervilhar da reforma, com a invenção da prensa de Gutenberg, que vai conseguir produzir, né, já conseguia produzir os escritos de Lutero e vai produzir, então, as Bíblias, mais da metade, quase, 80%, 90% do que se imprimia, né, nessa época era Bíblia ou estudos teológicos, né, tratados teológicos de Lutero e outros teólogos protestantes. E aí, aqui no Brasil também, gente, aí falando do corpo de Cristo e da contribuição importante de todo o corpo de Cristo, né? Eu lembro de uma menininha, ai, gente, estou tentando lembrar do nome dela, se alguém se lembrar ou pesquisar aí, me diga. Que ela queria, uma menina escocesa que queria ter uma Bíblia e não conseguia. Ela juntou por muitos meses dinheiro para comprar uma Bíblia. E a partir daquele esforço que ela fez, ela viajou muitos quilômetros, foi que surgiu as Sociedades Bíblicas Unidas, a Sociedade Bíblica Britânica, e depois as Sociedades Bíblicas Portuguesa, Brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje fazem grande diferença. A Sociedade Bíblica Britânica, por exemplo, contribuiu muitíssimo, porque imprimia lá fora do Brasil partes do Evangelho, o Evangelho de João e muitas outras partes das Escrituras que eram levados pelos comportores de carroça, de mula, de trem, de todo jeito, pelos nossos interiores, pelos rincões aí do norte, do centro-oeste, do nordeste. Então,
as escrituras, a importância da tradução das escrituras, né? E a formação das sociedades bíblicas tem tudo a ver com esse legado da reforma, né? Então, a educação e as escrituras, a tradução das escrituras, e apesar de todo o esforço, nós estamos aí ainda lutando para traduzir a Bíblia em Libras, lutando para traduzir a Bíblia em vários dialetos, né? Aliás, desculpa, línguas indígenas no Brasil. Nós temos mais de 100 línguas indígenas no Brasil que não têm a Bíblia, e a gente já estudou isso aqui ano passado, para quem estava conosco aqui no ano passado, né? Então, esse legado da reforma, a educação e a tradução das escrituras é um legado que eu entendo que vai acompanhar a Igreja do Senhor até que Cristo venha, né? Até que Cristo venha. E a nossa oração e o nosso desafio, então, é que cada um de nós possa ser um agente dentro dessa se apossando, vamos dizer assim, né? Tomando posse, internalizando esse legado da reforma protestante, que nós entendamos o significado, a profundidade do significado de ensinar a Bíblia, de ensinar um a um, de ensinar, como Paulo disse, né? Ele ensinava publicamente, na sinagoga, na escola de Tirano, lá em Éfeso, de casa em casa, ensinar as escrituras, nos importarmos com a tradução das escrituras, nos importarmos com essa vivência das escrituras que nós precisamos ter, para que sejamos e façamos jus, né, ao nosso nome de cristãos protestantes, né, herdeiros da reforma protestante. Então, gente, essa é a nossa palavra para hoje, nosso compartilhamento para hoje. De alguma maneira, nós podemos certamente fazer alguma diferença. Então, agradeço a vocês, passo a palavra ao pastor Márcio para encerrar. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tiver, fica à vontade para fazê-la. Caso não haja perguntas, também que não haja constrangimento, nós podemos concluir esse momento por hoje. Miss Joy levantou a mão. Pode falar, querida. Quero te agradecer, Adri. Foi uma surpresa, assim, feliz para mim essa aula. Eu não esperava. A gente ouve tanto e a gente assiste tanta aula e aula magna, né, e aula especial, e vídeos e pregações sobre a reforma protestante. Eu nunca ouvi uma tão verdadeira sobre o papel da mulher na reforma, assim. Vou levar comigo para sempre, vou difundir o máximo possível. Acho que é a verdade, né? Não há como você negar o papel da mulher na humanidade, né? E principalmente na reforma. Foi maravilhoso, assim. Muito obrigada por você ter trazido para a gente. Obrigada mesmo. Que bom. E aí eu já deixo agradecimento a todas as minhas professoras e professores de missões que me ajudaram. Então, eu agradeço a vocês e passo a palavra para o pastor Márcio. Pedro, quer falar algo, Pedro? Desculpa, fui eu. Ok, tudo bem. Eu já ia dizer, olha, não tem mais slide. Então, pode falar, pastor Márcio. Vamos concluir, Ok, né? Graças a Deus por essa exposição, principalmente essa ênfase, né, que a gente tem aí. Se alguém quiser pesquisar um pouco mais nas bibliografias da Ruth Salviano, que ela tem diversos livros baseados aí na história, né, enfatizando a mulher, né? Quando a gente fala de história do cristianismo, história da missão, reforma protestante, raramente, como foi dado testemunho, você vai ouvir falar do papel da mulher, né? Então, esse diferencial aí a Adriana trouxe para a gente hoje.
e trazendo essa importância, né, para os nossos dias, trazendo essa contextualização, trazendo essa aplicação de todo o legado da Reforma Protestante para a missiologia contemporânea, né, para as missões de hoje, que como ela finalizou, a gente vai carregar aí para o resto da vida esse legado da tradução, da educação, são coisas fantásticas, né? Alguns, quero encerrar com essa frase, que eu não quero fazer outra palestra aqui, mas a maioria... Se quiser ficar à vontade, estou aqui. Não, a maioria dos historiadores de história como fala de história da missão, afirmam que o avanço missionário na reforma foi tímido. E essa fala é por conta de um pensamento de que missões é romper fronteira geográfica, né? Mas só que no entendimento mais amplo, bíblico, a gente sabe que missões é muito mais do que romper fronteiras geográficas, né? De uma localidade e alcançar uma localidade. Mas nós vimos aí elementos do que hoje na missiologia se chama de missional, né? Esse legado missional, da educação, né? De transformações, de coisas tremendas, de tradução e muitos outros pontos que poderíamos enfatizar. Então, há sim um grande legado missiológico da Reforma Protestante, e claro, depois, pós aquele período, né, ali específico de reforma, a gente tem os grandes avivamentos, né? Aí a gente tem expansões geográficas, transformações e por aí vai. Mas agradecemos e eu queria então orar mais uma vez. Ou você quer orar, Adriana? Ou para finalizar? Eu queria pedir, eu acho que eu vou pedir para uma aluna ler ou para uma aluna orar. Por favor. Vou pedir para o Pedro, que está aí, Pedro Gonçalves. Será que ele está conseguindo ouvir? Estou sim. Ora, então, Tudo bem? concluindo essa noite, Pedro, essa noite de aula. Amém. Eu quero agradecer, né, pela aula, excelente aula também, e dizer que foi muito importante nessa descoberta também, que a gente nunca ouvimos falar mesmo, né, sobre esse papel tão importante da mulher, né, nessa história da igreja, né? Então vamos estar agradecendo a Deus e foi muito bom. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem usado os teus servos, as tuas servas ao longo da história para que a palavra chegasse até nós, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tem sido o teu propósito ao longo dos anos, Senhor, nos abençoar e nos agraciar, Senhor, com a luz do conhecimento e que isso permaneça, Senhor, em nossas vidas. Nós te louvamos por cada aluno que está aqui, pela professora Adriana, Senhor, e por cada um que ouviu essa palavra, que nós possamos guardar isso em nossos corações e divulgar isso, Senhor, e dando continuidade, porque hoje é a nossa vez, Senhor, de fazermos o nosso papel e de continuarmos, Senhor, essa divulgação da palavra do Senhor. Nós te louvamos por essa noite, por esta aula abençoada, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente. Até mais, viu? Deus abençoe. Amanhã tem abraço, aula. Até mais. Tchau, tchau.